Olá, meus amores, tudo bem? Queridos, estamos de volta agora, iniciando o nosso terceiro bimestre. E aí, nós entramos agora no que a gente chama de concordância, né? Então, vamos começar com a concordância verbal, depois partimos para a nominal. E aí nós vamos entender aí alguns casos especiais. Claro, são muitas regras, são muitos casos no que diz respeito à concordância verbal. Só que aí nós vamos ficar restritos àqueles casos que nós chamamos aí de casos especiais, aqueles que deixam mais dúvida, né, e que oferecem aí uma dificuldade um pouquinho maior e que caem sempre nos concursos públicos aí. Então vamos começar? Concordância verbal é o nosso assunto. Vamos lá? Bom, vamos lá então, meus amores, como eu falei para vocês, o nosso assunto é concordância verbal, o próprio nome já diz, né, mas eu coloquei para vocês aqui uma breve definição. E aí, o verbo altera suas desinências para ajustar-se em pessoa e número com o seu sujeito. Então, isso aí é o básico. Eu coloquei um exemplo aqui. Faltaram 5 pessoas naquele dia e eu destaquei, independentemente de o verbo vir na frente ou o sujeito estar na frente, no caso aqui a gente tem uma ordem inversa, né? O verbo inicia a oração, não tem problema. A partir do momento que você tem um sujeito, isso é a concordância básica, o verbo ele altera suas desinências para concordar com esse sujeito. Então aqui, 5 pessoas, automaticamente o meu verbo vai atender a necessidade desse sujeito aqui e vai se flexionar. Então faltaram 5 pessoas. Então isso às vezes confunde um pouquinho. Por mais que seja uma concordância básica, muitas vezes as pessoas se confundem quando eu coloco o verbo na frente, né? Então tem muita gente que fala, faltou 5 pessoas, porque às vezes fica mais complicado para entender a concordância ali, já que a ordem está inversa, ou seja, o sujeito aparece depois. Então tenham atenção com isso. Por mais que seja uma coisa básica, ela pode te dar uma rasteira no que diz respeito a essa forma de o sujeito aparecer depois, né? Essa ordem que a gente chama de inversa, porque pela ordem direta, o sujeito viria na frente, aí fica tudo mais fácil. Então aqui, de qualquer jeito, 5 pessoas é o meu sujeito, o verbo se flexiona, vai para o plural ali, atendendo essa necessidade, faltaram. Se fosse uma pessoa só, faltou uma pessoa, né? Qualquer expressão no singular, o verbo atenderia essa necessidade também. Então, isso é a concordância básica que, para essa situação, não nos interessa muito. É importante citar, mas a gente, como eu falei no início, a gente vai falar dos casos especiais. Então, continuamos, né, aqui vendo esses casos aí que nós chamamos de especiais e que podem apresentar mais dúvida lá na frente. Bom, concordância do verbo com o sujeito coletivo. Esse é o nosso primeiro caso especial aí e que pode oferecer dúvida no que diz respeito a um concurso, a uma situação, às vezes até cotidiana. Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é um sujeito coletivo. Sujeito coletivo, na verdade, são aquelas palavras, aquelas expressões que aparecem no singular, mas que representam um grupo. Então a gente usa muito no dia a dia. Se o sujeito coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de sujeito coletivo. A maioria, né, o grupo de, a maioria de, a multidão de. Então, essas expressões, essas palavras aí, embora elas estejam no singular, elas se referem a grupos. Por isso, elas são chamadas de sujeito coletivo, tá? E aí, quando isso acontece, se o meu sujeito for coletivo, a multidão, a maioria, o grupo, tá? Se ele vier especificado de uma palavra no plural, como aconteceu aqui, ó, a multidão de fanáticos. Então eu estou usando um sujeito coletivo, uma expressão, né, que me dá a ideia de um grupo. Só que esse sujeito coletivo ele está especificado, e essa especificação é uma palavra no plural. Fanáticos, plural. Quando isso acontece, eu tenho 2 opções de concordância, e as 2 são igualmente aceitas no que diz respeito à norma culta, tá? Eu posso usar o verbo no singular, concordando com essa expressão, que é, na verdade, o meu sujeito coletivo. E isso aqui é a preferência de muitos gramáticos, questão de preferência, não é dizer se é certo ou errado. As 2 formas estão corretas. Mas muitos gramáticos dizem que a forma mais utilizada é a concordância com o sujeito coletivo. Isso aí é questão de preferência, tá? Eu ainda não vi um gramático que dissesse que essa é a única forma correta. Então, as 2 são corretas, embora, né, no dia a dia, a que mais apareça ali, né, a mais frequentemente usada, é a concordância com a expressão no singular com o sujeito coletivo. Mas se eu quiser, a partir do momento em que eu tenho a especificação no plural, eu posso, se eu quiser, usar o meu verbo no plural concordando com essa especificação. Agora vai a dica. Eu só tenho essas 2 opções que são igualmente corretas
se houver a especificação e se essa especificação vier no plural. Porque se o meu sujeito coletivo vier sozinho, a multidão, se eu não especificar com palavra no plural, não tem segunda opção. É óbvio, embora ele represente um grupo, mas é uma expressão singular. Então, por exemplo, se não existisse a especificação, eu diria, a multidão aplaudiu. Eu não teria uma segunda opção. Ah, mas não pode ficar subentendida essa ideia? Não, tá? Se o sujeito for coletivo, sem especificação, o verbo obrigatoriamente concorda com ele. Eu só tenho a segunda opção se houver especificação no plural. Valeu? Ok? Cuidado. Vamos lá, seguindo. Concordância do verbo com nomes que só se usam no plural. É outra pegadinha de concurso aí, é outra pegadinha de dia a dia. Muito cuidado e muita atenção, tá? A questão é a seguinte, toda vez que eu tenho uma palavra, né, que só se usa no plural, que ela já é plural, tá? A gente tem que ter cautela, porque quem vai ditar a ordem é uma palavrinha bem pequenininha que muitos ignoram na língua portuguesa, mas tem um papel fundamental, que é o artigo. Então, muito cuidado. Quando o sujeito é um nome que só se usa no plural e não vier precedido de artigo, olha como muita gente ignora o artigo e olha o papel que ele tem de importância, hein? O verbo ficará no singular. Caso venha precedido de artigo, o verbo concordará com o artigo. Olha só, vamos prestar atenção aqui, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, mas vou citar outro para vocês, que ele faz parte de um erro muito frequente no dia a dia. Bom, eu coloquei como exemplo a palavra férias. Queridos, a palavra férias, quando designa descanso, né? Essa palavra só se usa no plural. Claro que existe a palavra féria no singular, que significa lucro do dia. No comércio se usa muito. Ah, qual foi a féria de hoje? Que é o lucro do dia. Aí é outra coisa. Se essa palavra aparecer no plural, ela vai significar pra gente descanso, né? É o período que a gente espera muito aí no meio do ano, no final do ano, para viajar, para passear, enfim, para ficar de bobeira. Então essa palavra que significa descanso, ela vem no plural. E aí eu tenho duas formas de concordância do meu verbo que estiver ligado a ela. O que eu faço? Como eu disse para vocês, é o artigo que dita a ordem. Como essa palavra é plural, ou ela aparece sem o artigo, e aí se ela aparecer sem o artigo, o meu verbo obrigatoriamente fica no singular. Professora, mas ela é plural. Pelo fato dela ser plural, acabei de falar e reforço aqui para vocês, o artigo é quem dita a ordem. Então, se ela aparecer sem artigo, o meu verbo obrigatoriamente fica no singular. Acabei de falar, o artigo é uma coisa pequenininha, mas abusada, né? Na verdade, é o pequenininho abusado. Ele dita a ordem aqui. Então, na ausência dele, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Então, férias faz bem a todos. Se eu puser artigo, e aí lembrando, essa palavra não é plural, acabei de falar? Então, o artigo que vier com ela é um artigo plural. Eu não posso usar um artigo no singular. Acabei de falar, isso aqui são nomes que só se usam no plural. Então, o artigo que acompanha, ele tem de estar no plural. E se ele aparecer, aí a regra diz que o verbo obrigatoriamente concorda com ele. Então, olha aqui, férias faz bem a todos. As férias fazem bem a todos. Quem determinou o verbo no plural aqui? O artigo, tá? Eu falei que eu ia dar um exemplo aqui bem polêmico, né, que as pessoas erram muito no seu dia a dia, que é a palavra Estados Unidos. Queridos, Estados Unidos é uma palavra, uma expressão plural ali, tá? E só pode ser utilizada no plural. São vários estados em união. Então, a regra é a mesma que eu acabei de colocar aqui, tá? Ué, Mary, como assim? Quem vai determinar se o verbo vai para o plural ou não é o uso ou não do artigo. E, cuidado, se eu acabei de falar que essa palavra é plural, Estados Unidos é uma palavra plural, é uma expressão plural, são vários estados em união. O artigo que aparecer, obrigatoriamente, ele tem de estar no plural. Então, meus amores, não existe o Estados Unidos. Não existe. O certo é os Estados Unidos, ou então, se eu for formular uma frase, uma oração, eu posso usar, na verdade, a palavra Estados Unidos sem o auxílio do artigo. E aí o meu verbo fica no singular. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Estados Unidos venceu os ataques. Um exemplo. Estados Unidos venceu. Olha o verbo no singular. Por quê? Porque eu não botei artigo. É o mesmo caso aqui. Agora eu vou colocar artigo. Lembrando que se essa palavra é plural, o artigo tem de estar no plural. Então, os Estados Unidos venceram os ataques. Então, quem vai determinar o verbo no plural ou no singular é o uso ou não do artigo. Só, por favor,
Não falem o Estados Unidos, tá? Ah, mas tá subentendida a palavra país. Não, não está subentendida a palavra país. Lembrando que são vários estados em união, é uma expressão plural aí, e ela deve seguir a regra da palavra férias. Então, muito cuidado, que também é uma palavra plural, tá? Muito cuidado e muita atenção. Só para reforçar aqui, amores, óculos é palavra plural também, tá? Então, os meus óculos sumiram. Fiquem atentos em relação a isso. Muito cuidado, muita cautela. O pessoal fala por aí, meu óculos sumiu. Não, meu óculos sumiu não, tá? São dois, um óculo, outro óculo. Óculo em latim é olho. Então, os meus óculos sumiram. Muita cautela com isso. Voltando aqui, os pronomes relativos que e quem. Então agora a gente vai para um outro caso especial aqui. Eu falei que hoje nós ficaríamos só com os casos especiais, porque a concordância básica não nos interessa, porque na verdade ela não oferece tanta dúvida, é só mesmo a atenção da colocação do sujeito, né, em relação ao seu verbo. Agora, esses casos especiais merecem atenção. Pronomes relativos que e quem. Esses dois bonitinhos, principalmente o que, nossa, na língua portuguesa o que ele pode ser tanta coisa. Ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser pronome relativo, né? Ele pode aparecer como várias coisas, ele pode ser, na verdade, advérbio de intensidade, nós já vimos isso. Então, assim, o que ele pode ser tanta coisa, mas quando ele aparecer na função de pronome relativo numa oração, a gente tem que ter cautela, tá? Com ele e com quem. Prestem atenção, por quê? Quando o sujeito estiver com o pronome relativo que, então eu vou pro que. Por incrível que pareça, embora ele tenha muitas funções, na função de pronome relativo aqui, em relação ao seu verbo, a regra não é muito difícil não, então prestem atenção. O verbo concordará com o antecedente do pronome. Então olha só, onde apareceu o pronome relativo que, se você entrar com o verbo depois dele, você tem que pegar esse verbo e concordar com quem está na frente desse pronome, não com ele necessariamente. Então olha o exemplo aqui, é fácil. Fui eu que chamei o rapaz. Por que chamei? Eu vou olhar, tem o pronome relativo que. Só que não é o que dita a ordem, é o antecedente dele. Qual é o pronome antecedente? Qual é a palavra antecedente? É o pronome eu, primeira pessoa, singular. Então o que eu faço com o meu verbo? O meu verbo concorda com o seu antecedente. Então fui eu que chamei. Eu chamei. Então a concordância vai ser feita sempre com antecedente quando o pronome relativo for o que. Olha aqui, eu botei um segundo exemplo. Fomos nós que pedimos. Olha para cá. Eu tenho o pronome relativo que aqui. O verbo está vindo depois, ó. Eu faço como para concordar esse verbo? Eu olho para frente do pronome, no caso, para o antecedente do pronome que. Aqui eu usei o pronome nós. Então, esse verbo que vem depois do pronome concorda com o antecedente dele, que é o nós. Então, fomos nós que pedimos. Nós pedimos. Até aí eu não falei muita coisa... diferente do que vocês já sabem, né? Que a gente vai até no automático. Isso aí são expressões usadas no dia a dia, muitas vezes. Agora, cuidado quando eu tiver aqui o irmãozinho dele, que é o quem. O quem me dá duas opções de concordância. E uma chega a ser até exótica, porque a gente quase não usa. Mas é aquela que os gramáticos preferem. E que se você for fazer uma redação e utilizar de forma correta, você coloca a sua redação num nível mais elevado. Eu botei o exemplo aqui, vamos lá. Quando o sujeito estiver com o pronome relativo quem, olha aqui, agora é o quem. O que não me dá a segunda opção. O que, sempre que ele aparecer, o verbo depois dele vai concordar com o antecedente do pronome. Sempre com quem vem na frente. Beleza. Se eu tenho o pronome relativo quem, o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. Aqui, na verdade, desculpa, que faltou aqui uma correção. Ele não deverá, ele poderá. Desculpa aqui que o verbo utilizado foi errado, tá? Isso foi na hora de digitar. O verbo poderá ficar na terceira pessoa do singular. Por que poderá? Peço atenção aqui de novo, tá? Não é deverá, ele poderá ficar na terceira pessoa do singular. Porque eu tenho duas opções. Ou eu faço a concordância desse meu verbo que vem depois com o antecedente do pronome quem, assim como eu fiz com que, mas se eu quiser, e aí é a forma mais utilizada pelos gramáticos e a mais enaltecida, que deixa o seu texto mais bonito, é pegar o verbo e concordar, na verdade, com a terceira pessoa, como se eu tivesse um ele ali. Então, olha pra cá. Fui eu quem chamou o rapaz. Mary, mas fica feio. Eu não tenho um eu aqui na frente? Eu não posso fazer como eu fiz com o pronome que? Posso. Tá? Perdoem-me aqui essa colocação aqui do verbo, deverá, não, poderá.
Então, eu estou ensinando para vocês duas possibilidades aí. Ou eu pego o meu verbo e concordo com a terceira pessoa, ignoro quem está aqui na frente e uso a terceira pessoa como se eu tivesse um ele ali. Então, independentemente de quem está na frente. Ó, fomos nós quem pediu. Ué, professora, mas tem um nós. Aqui eu estou ignorando o antecedente. Eu estou usando a forma mais... que os gramáticos mais gostam de usar. A preferida pelos gramáticos. Não é que seja a única, pelo amor de Deus. Então, preferencialmente, com o pronome quem, você usa o verbo que vem depois dele na terceira pessoa do singular, como se tivesse um ele ali, independentemente de quem está na frente. Mas se eu quiser, eu não coloquei isso aqui, mas estou falando para vocês porque justamente não coloco para eu poder explicar. Se eu quiser, eu posso fazer como eu fiz com o pronome que. Eu posso, se eu quiser, pegar o meu verbo que vem depois do pronome e concordar com quem está na frente, com o antecedente. Então eu poderia, se eu quisesse, colocar assim, ó, fui eu quem chamei o rapaz. Fomos nós quem chamamos o rapaz. Então aqui é opcional. Tá? Lembrando que, preferencialmente, por questão estética, né, por questões até de preferência gramatical, por parte da maioria dos gramáticos aí, né, por deixar o seu texto, né, mais elaborado, preferencialmente a concordância do quem é com a terceira pessoa do singular, como se eu tivesse um ele. Então, me desculpem aqui o deverá. Considerem que poderá ficar na terceira pessoa, mas se eu quiser eu posso seguir a mesma regra do pronome que. É opcional. Posso dar a dica? Numa prova de concurso, num texto, usem a preferência aí do verbo na terceira pessoa, tá? Não é questão, foi o que eu falei de certo ou errado, é preferência. Mas se quiserem, na hora se esquecerem, usem a mesma regra do que. Concordem com o antecedente. É opcional, tá bom? Desculpem novamente ali. Próximo, vamos lá? Os verbos dar, bater e soar. Cuidado com esses três verbos aí, principalmente quando eles têm referência com horas. Foi o que eu justamente coloquei aqui. Por quê, professora? Porque eles podem apresentar mais de um tipo de concordância. Como assim? Se a concordância for feita com as horas... se houver horas na sua oração, a concordância vai ser feita desses verbos com as horas. Então, eu vou me valer do numeral que indica a hora. Mas tem casos em que esses verbos, na verdade, eles têm um sujeito ali, que pode ser, às vezes, um objeto, um exemplo, um relógio, enfim. E aí você tem que prestar atenção, porque aí a flexão desse verbo vai ser de acordo com esse sujeito, tá? Então, empregados em referência a horas, olhem para cá, esses verbos concordam com a expressão numérica que indica horas. Exemplo, deram 10 horas no relógio. Por que deram? Olha que o verbo está na frente, tá? Por que deram 10 horas? Porque eu estou me referindo a 10. Olha o numeral, então eu concordo o meu verbo com esse numeral, tá? Bateu 1 hora no relógio da praça. Por que bateu, professora? Porque é 1 hora. Então o verbo vai concordar com o número que indica a hora, tá? Independentemente se é verbo dar, bater ou soar. Indicou hora, tá? A concordância é com essas horas obrigatoriamente. Prestem atenção. Soou meio-dia. A palavra meio-dia traz o meu verbo para a forma singular, tá bom? Não são meio-dia, é meio-dia. Professora, se for meio-dia e meia, a hora quebrada independe. É meio-dia e meia. Quem determina é a hora e não são os minutos, não, tá? Então, é meio-dia, é 1 hora, é meia-noite, é 1h30, é meia-noite e meia, é meio-dia e meia, tá? Quem determina são sempre as horas. Então, nesses 3 horários que eu falei para vocês, ó, meio-dia, meia-noite e 1 hora, o verbo fica no singular, mesmo que a hora venha quebrada. É meio-dia e 15, é meio-dia e 20, não importa se é quebrado. Quem determina a concordância é a hora e não os minutos, tá? Cuidado aqui. Lembra que eu falei para vocês que isso pode oferecer dúvida? Aqui eu tô usando a concordância com as horas. Agora, olha como é que muda se eu colocar aqui como sujeito a palavra relógio, se eu colocar como sujeito aqui, no caso a palavra relógio, que eu usei nos dois primeiros exemplos ali. Deram 10 horas no relógio da sala. Agora, se eu colocar assim, ó, o relógio da sala, agora ele é o sujeito, tá? Aí o meu verbo não pode ficar no plural, concordando com as horas, não. Se o relógio da sala passar a ser o sujeito, porque aquele é um adjunto adverbial,
tá? Se ele passar a ser o sujeito, e aí a frase vai ficar o relógio da sala, tá? E aí eu não posso dizer deram 10 horas, porque agora o relógio é o sujeito, então vai ficar o relógio da sala deu, bateu, soou 10 horas. Deu para entender? Então, o que você tem que observar aqui, tá? O relógio da sala é o sujeito? Então, na verdade, a concordância vai ser com ele. As horas aqui, na verdade, é que estão determinando porque eu tenho aqui um adjunto adverbial, então a concordância vai ser feita com as horas. Então, cuidado. Reparem que aqui é no relógio. Ele é o adjunto adverbial, de lugar. Agora, o relógio passa a ter ali o sujeito. E aí a concordância vai ser feita com esse sujeito. Então, muita atenção, muita cautela. Às vezes a pegadinha é nesse sentido, tá? Vamos lá. Continuando. Concordância dos verbos haver e fazer. Gente, a gente já tá quase acabando aqui esses casos especiais, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, com o verbo haver. Eu vou começar com ele aqui, que ele é o mais perigoso. Eu ouço às vezes aí pessoas falando assim: o verbo haver não tem plural. Cuidado com essa afirmação muito genérica, não é isso, tá? O verbo haver, ele é chamado de verbo impessoal, automaticamente ele não aceita plural, ele não aceita flexão, quando ele tiver 3 sentidos. Quais são esses 3 sentidos? Quando ele apresentar sentido de existir, ou seja, quando eu puder substituí-lo pelo verbo existir. Quando ele apresentar o sentido de acontecer ou ocorrer, quando eu puder substituí-lo por acontecer ou ocorrer, ou quando eu perceber que ele indica tempo. Nesses 3 casos, ele não tem plural, ele é impessoal, como o nome já diz, nós já vimos o que são verbos impessoais. Ele apresenta-se apenas da terceira pessoa do singular. Então ele não vai aceitar outra forma que não a terceira pessoa do singular. O que pode acontecer é ele se flexionar em relação ao tempo verbal. Presente, pretérito, futuro, pretérito perfeito, imperfeito, não tem problema. Agora, o que não pode acontecer é você flexionar esse verbo com esses 3 sentidos. Não é só para uma forma plural, para qualquer outra forma que não seja a terceira pessoa do singular. Então eu coloquei o exemplo aqui, tá? Isso vai acontecer com ele sozinho ou se ele aparecer com algum auxiliar, não importa. Se for uma locução verbal e o verbo haver for o segundo verbo ali na locução, né? Se ele tiver um auxiliar, se ele apresentar um desses 3 sentidos, se você conseguir fazer a troca ou perceber que ele indica tempo, ele não vai para o plural. E se for uma expressão, se for na verdade uma locução verbal, nem ele vai e nem o auxiliar dele. Tudo fica no singular. Ele e o seu auxiliar. Então, olha aqui o exemplo. Havia muitos problemas para resolvermos. Olha para cá. Professora, eu não podia botar haviam? Não. Por que eu não posso fazer isso? Olha para cá. O haver aqui, tá? Eu posso, se eu quiser, substituir por existir. Existiam muitos problemas. Lembrando, olha só, que o existir e o acontecer e o ocorrer, eles têm plural. Então, se eu fizer a troca, colocar um desses aqui, eles obrigatoriamente terão que ir para o plural, porque existe um sujeito ali. Agora, quando eu uso o verbo haver com esses sentidos, cuidado, já falei sobre isso na sala de aula. Além da oração não ter sujeito, olha que loucura. Esse verbo, ele é chamado de impessoal, ele não se flexiona. Então, havia muitos problemas. Se eu usar presente, professor, há muitos problemas. Não tem problema, haverá muitos problemas. O tempo verbal não influencia, mas eu devo continuar com o verbo na terceira pessoa. Ele não se flexiona de maneira alguma para a forma plural, para outra pessoa que não seja a terceira pessoa do singular. Aí, olha aqui, vai acontecer com o auxiliar dele também. Deve haver muitos problemas. Eu não posso dizer, professora, devem haver. Mexer só no auxiliar? Não, meu amor. Ele é tão importante quando ele tem um desses sentidos que ele não deixa o auxiliar dele se flexionar também. Então, ele não vai e nem o auxiliar dele. Então, deve haver muitos problemas e nunca devem haver. Pode haver muitos problemas. Podia haver muitos problemas. Eu posso até mexer no tempo verbal, mas eu não posso flexionar para a forma plural para outra pessoa verbal que não seja a terceira pessoa do singular. Essa mesma regra vai para o verbo fazer na indicação de tempo. Vamos lá, próximo item aí. Tá? O verbo fazer ali, gente, é a mesma regra. Se eu perceber que ele indica tempo, tempo transcorrido, eu não posso flexioná-lo. Então, eu não posso chegar aqui e falar assim, hoje fazem 10 anos que eu namoro fulano. Não.
hoje faz 10 anos, amanhã fará 10 anos que eu namoro fulano, tá? Eu posso flexionar o tempo, mas o verbo fazer, assim como o verbo haver na indicação de tempo e naqueles outros dois sentidos, o verbo fazer segue a mesma regra. Ele fica na terceira pessoa e se ele tiver um auxiliar, ele também não se flexiona. Deve fazer 10 anos e não devem fazer. Então, muito cuidado e muita cautela aí, tá? Eu não coloquei o exemplo porque a regra é a mesma e estou falando o exemplo aqui para vocês. Bom, próximo item aqui, concordância do verbo ser, e aqui a gente vai fechando, é o último item aí dos casos de verbos, de casos especiais aí de concordância verbal. Claro que tem outros milhões de exemplos, a gente vai ver isso com calma em exercício e tudo mais, e eu preferi colocar para vocês aqui os casos mais pesadinhos. A concordância do verbo haver sempre é perigosa, do verbo fazer indicando o tempo, dos pronomes que e quem, a concordância dos sujeitos coletivos. Isso é sempre muito problemático, então a gente tem que ter cautela, mas existem outros tipos de concordância com problemas também. Então a gente vai falar depois da palavra possível, então vai falar da concordância verbal, nominal também. Então vamos com cautela e aí eu vou fechar aqui com o verbo ser, que é outro problemático. Bom, concordância do verbo ser. Prestem atenção. Na determinação de datas, horas e distâncias, prestem atenção, datas, horas e distâncias. Embora seja impessoal, olha só, ele é impessoal, mas ele vai acabar se flexionando. O verbo ser concorda com a expressão a que se refere. Prestem bem atenção nisso aqui, tá? Daqui ao centro são 15 quilômetros. Embora eu entenda que ali esse verbo, ele não tem uma... Por que é um verbo impessoal? Ele não tem ligação com pessoas verbais. Mas quando a indicação for de data, hora e distância, mesmo ele sendo impessoal, ele não tendo uma ligação com uma pessoa verbal, ele vai concordar com esses numerais aqui que vão indicar datas, horas ou distância, tá? Então a concordância vai ser feita com esses numerais. Então prestem atenção aqui, são 15 quilômetros. Se fosse 1 quilômetro daqui ao centro, é 1 quilômetro, tá? Então eu vou flexionar esse verbo de acordo com o numeral que eu tenho, é bem parecido com a questão da hora, né? São 3 horas, eu acabei de falar lá no outro exemplo, né? Acabei falando de meio-dia e tal. A regra aqui é bem básica, tá? São 3 horas, então o verbo ser aqui ele concorda com as horas, tá? Volto a falar, se for o caso de 1 hora ali, eu vou dizer é 1 hora. Se for meio-dia, é meio-dia. Se for meia-noite, é meia-noite. Fora isso, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. O verbo ele vai se flexionar de acordo com as horas. E esses 3 horários aí trazem o verbo para o singular. 1 hora, meio-dia e meia-noite. Mesmo que meio-dia, meia-noite e 1 hora estejam quebrados. É 1h15, é 1h20, é meio-dia e 20, enfim, o verbo ele vai concordar com a hora e não com os minutos aí, tá? Então são 3 horas. Já são 29 de agosto. Prestem atenção nesse último exemplo aqui, a questão é data. Para tudo e olha para cá. Muita atenção. Na indicação de data, né, ele está dizendo aqui, o verbo se flexiona de acordo com o numeral que indica a data, que indica a hora, que indica a distância. Show! Só que tudo vai mudar. Olha aqui, já são 29 de agosto. Show! Estou concordando com 29. Tá certo. Só que se eu puser a palavra dia no que diz respeito à data, é muito comum isso acontecer, né? Alguém te pergunta que dia é hoje. Você pode responder sem a palavra dia, e aí você vai ter que concordar com esse numeral. Hoje são 20. Show! Mas se você puser a palavra dia, você anula a concordância com o numeral. Você passa a concordar o verbo com a palavra dia. Então tem gente que até prefere, um exemplo, né? Que dia é hoje? Aí eu te respondo, hoje é dia 20. Então o meu verbo vai para o singular concordando com a palavra dia a partir do momento em que eu usá-la. Então fica a opção aí para vocês. Tem gramática até que diz que mesmo com a palavra dia você pode fazer a concordância do verbo com o numeral. Mas aí são poucos os gramáticos que defendem essa regra. A maioria diz que tem 2 opções. Ou eu não uso a palavra dia e concordo diretamente com o meu numeral indicativo de data, ou eu uso a palavra dia e o meu verbo obrigatoriamente concorda com a palavra dia, vai ficar sempre no singular. Então hoje é dia 20, hoje é dia 30, hoje é dia 2, hoje é dia 4, né? E aí a concordância é sempre com a palavra dia. Então é opcional. Aqui eu dei, na verdade, o exemplo da concordância da data sem a palavra dia, mas lembrando, é opcional. Se usar a palavra dia, o verbo passa a concordar com essa palavra. Caso, né, vocês façam um concurso aí pela frente,
Olhem sempre a bibliografia, porque foi o que eu falei, tem gramáticos que aceitam que mesmo com a palavra dia você concorde com o numeral. Então, hoje são dia 20, tem gramático que aceita essa opção. E aí, para você fazer uma prova de concurso, como é que eu faço, professora? Olha sempre a bibliografia, porque se o gramático da bibliografia defender essa ideia, você vai ter que considerá-la no concurso, então sempre com muita cautela, mas são poucos aqueles que dizem que essa é uma terceira opção de resposta. Então, geralmente é assim, ou concordo direto com a data, né, sem a palavra dia, ou eu concordo o meu verbo com a palavra dia no singular. Essa é a segunda opção, tá? Bom, quando o sujeito é representado pelos pronomes tudo, isso, isto ou aquilo, isso aqui seria um outro tópico, faltou colocar aqui em cima, me desculpem, mas dá pra gente entender, né? O verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Amores, isso aqui são expressões que muitas vezes as mães usam pra gente, os avós, né? De forma moralizante, que a gente não dá muita ideia na época, né, em que essas expressões são usadas pra gente, e a gente só vai perceber a importância delas lá na frente, quando a idade adulta vai batendo a porta, né? Então, quantas vezes as mães dizem pra gente, olha, nem tudo são flores, né? Aqui no caso, eu usei o pronome tudo, olha aqui, ó, tudo, isso, isto ou aquilo, né? Esses pronomes aí, eles me dão uma opção, tá? Ou eu uso o meu verbo que vem depois deles no singular, porque já que eles são pronomes singulares, ó, eu vou usar o meu verbo no singular, no singular, ou eu uso o meu verbo no plural, concordando com o meu predicativo, que nesse caso é plural, flores. Lembrando que o verbo ser, na maioria das vezes, e não é sempre, né, ele traz ali a função de verbo de ligação. Por isso que a gente está chamando isso aqui de predicativo, porque ele está ali para unir o sujeito a uma característica. Então ali é chamado de verbo de ligação. Quando isso acontecer, a palavra, né, a qual esse verbo estabelece uma ligação, essas palavras, na verdade, são o sujeito e o predicativo. Então ele está ali na função de união. Quando isso acontece, se o meu predicativo for plural, eu faço a concordância dele com esse predicativo, é opcional, ou eu faço a concordância dele com a palavra, com um desses pronomes aí que aparecem na forma singular. É opcional. Agora, claro, professora, eu só ouvia da minha mãe o verbo no plural. Na maioria das vezes, a preferência, por questão de estilo, né, de estética, é concordar com o predicativo. Então, na maioria das vezes, a concordância vai ser feita com a palavra, a expressão no plural, que é chamada de predicativo ali. Então, a gente ouve mais, tudo são flores, nem tudo são flores. Mas se alguém falar para vocês, nem tudo é flores, não está errado, volto a falar, a concordância do verbo ser aqui está sendo feita com o pronome e não com o predicativo. Tudo bem, gente? No caso aqui, ele estabelece a função de sujeito, tá? Então é opcional no caso desses pronomes aqui se aparecerem ali na função de sujeito e se vierem com um predicativo no plural. Aí é opcional, ou concordo com o sujeito ou com o predicativo no plural. Olha aqui, isso são ilusões. Essa seria a forma mais bonita, né, esteticamente falando, ou seja, eu estou concordando com o predicativo. Mas como eu estou usando um pronome, né, no singular aqui, um pronome demonstrativo no singular, eu posso, se eu quiser, aqui eu até usei a outra forma, isto, não tem problema. Se eu quiser, eu posso fazer a concordância com ele, ó. Isto é ilusões, isso é ilusões. É uma forma menos utilizada, mas igualmente correta. Então não se espantem se vocês encontrarem, mas lembrando, essa regra só é feita com esses pronomes aqui, tudo isso, isto ou aquilo. Fora isso, queridos, sempre com cautela, porque a gente já tem outras regras. E aí vem o exemplo aqui, ó. Quando o sujeito for um nome próprio, havendo predicativo singular ou plural, o verbo ser, ainda estou falando aqui do verbo ser, né? Deverá concordar com o sujeito. Eu falei que tinha um outro tópico aqui, mas não, eu botei tudo aqui, ó, concordância do verbo ser, agora que eu vi. Como é que funciona isso? Então, aqui se trata de nome próprio. Por exemplo, eu botei até um nome muito famoso aqui, né, de um cara que merece todo o respeito da gente, Ayrton Senna, um ser humano fantástico e um atleta, né, maravilhoso aí. Bom, Ayrton Senna era as alegrias de domingo. Embora eu tenha um predicativo aqui, que é alegrias, no plural, por se tratar de um nome próprio, eu não tenho a mesma opção que eu tive aqui em cima com os pronomes isso, aquilo, isto, de concordar com um ou com outro. Não. Por se tratar de nome próprio, mesmo tendo um predicativo no plural, eu não posso, de jeito algum,
concordar com esse predicativo. Então, eu não poderia dizer Ayrton Senna são as alegrias, eram as alegrias, perdão, de domingo. Não posso. Eu tenho que obrigatoriamente fazer a concordância com esse nome próprio que é singular. Então, Ayrton Senna, por ser nome próprio, né, era, tá? Aqui no caso, ou foi, né? Não importa o tempo verbal, mas o verbo fica no singular. As alegrias. Independentemente de você ter um predicativo no singular ou no plural, eu não posso optar por concordar com esse predicativo. A concordância é sempre feita com o meu sujeito, que nesse caso é um nome próprio. Então, Ana era as alegrias do pai. Ana é as emoções do pai. Eu não posso usar o plural, nesse caso, fazendo a concordância com o predicativo por se tratar de nome próprio. Tá bom, amores? Bom, queridos, eu coloquei alguns casos especiais aqui para vocês. A gente vai exercitar, foi o que eu falei. Tem outros casos também especiais aí que a gente vai falar depois, né? Uma coisa de cada vez aqui. Eu preferi colocar essas situações aqui que oferecem maior risco no dia a dia e nos concursos públicos também. Claro que a gente vai falar de outros em sala de aula, vai exercitar isso aí e também em exercícios na plataforma, tá? E depois a gente vai falar da concordância nominal. Então tem outros casos de concordância verbal e nominal também depois pra gente falar. Fiquem com Deus, queridos. Eu vou deixar exercício lá para vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter, é só me chamar, tá bom? Fiquem com Deus. Um abração para vocês, um abraço para a família.